começar, vamos apresentar sobre a representação interventiva, que é um importante instrumento dentro do controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Está relacionado ao chamado controle concentrado, que é aquele realizado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. A representação interventiva ocorre quando o Estado ou um Distrito Federal viola determinados princípios previstos na Constituição, chamados princípios constitucionais sensíveis. Nesses casos, a União ela pode intervir com o objetivo de restabelecer a ordem constitucional e garantir o respeito à Constituição. De acordo com a doutrina de Luiz Roberto Barroso em O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, esse tipo de ação não tem como finalidade principal apenas a declaração de inconstitucionalidade, mas sim a solução de um conflito federativo. Ou seja, ela atua como um instrumento de proteção da própria estrutura do direito brasileiro, assegurando que os entes federativos respeitem os princípios constitucionais. Assim, a representação interventiva demonstra a importância da supremacia da Constituição e da manutenção do equilíbrio entre os entes da federação. Enquanto já entendemos o propósito federativo da ação, é preciso estarmos delimitando com precisão onde e como ele se processa. No que diz respeito à competência jurisdicional, a regra é de clareza solar, quando o cenário ela envolve a intervenção da União em um Estado-membro, ou como também no Distrito Federal. A atribuição para apreciar a representação ela se torna exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 36, inciso 3 da Carta de 1988. É fundamental estarmos observando que essa competência ela possui contornos rígidos. A doutrina ela é especializada e também reforça que o sistema brasileiro não admite a intervenção federal direta da União em municípios. Mas para esses casos, a Constituição ela estabelece uma simetria diferente. A responsabilidade recai sobre os estados mediante representação acolhida pelo Tribunal de Justiça local, visando estar assegurando a observância de princípios da Constituição estadual ou também estar provendo a execução de leis e ordens judiciais. Já avançando para o mérito, a representação interventiva ela ganha vida por meio da proteção dos princípios constitucionais sensíveis, taxados no artigo 34, inciso 7. Mas esses não são meras recomendações, mas valores estruturantes, que, se violados, elas autorizam a medida extrema de suspensão da autonomia de um ente federado. Além de garantir a forma republicana, o regime democrático e os direitos da pessoa humana, na visão de Lenza, em sua obra de direito constitucional esquematizado, se destaca a importância da probidade e da eficiência administrativa. Isso se traduz no dever inafastável de prestação de contas e, principalmente, no cumprimento de percentuais mínimos de investimento em áreas essenciais, como a manutenção e desenvolvimento do ensino e também os serviços públicos de saúde. Portanto, a competência do tribunal e o rol desses princípios, eles funcionam como um filtro de múltiplos níveis, onde a intervenção só se justifica para restaurar o equilíbrio que sustenta a própria unidade da federação. No que se refere à legitimação na ação direta interventiva, a Constituição ela estabelece que a legitimidade ativa é exclusiva do Procurador-Geral da República. Esse ponto ele é fundamental, pois ele afasta a ideia sustentada por parte da doutrina de que ele atuaria como um representante judicial da União. Na verdade, conforme o artigo 127 da Constituição de 1988, o Ministério Público ele tem a missão de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Assim, o Procurador-Geral da República ele vai atingir como um agente institucional autônomo, voltado à preservação do equilíbrio federativo. E ele não vai ser subordinado ao Poder Executivo, por exemplo. Já a legitimidade passiva, ela vai recair sobre o ente federado que tenha violado um princípio sensível e sendo representado por sua Procuradoria-Geral. E isso vai estar exposto no artigo 132 da Constituição Federal. No que diz respeito ao objeto, a ação direta interventiva, ela busca um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da existência da violação a princípio constitucional sensível por parte de um Estado-membro. Trata-se, portanto, de um instrumento de solução de conflitos federativos.
Outro ponto muito importante da gente destacar é que a declaração de inconstitucionalidade não é o objeto principal dessa ação, mas sim uma questão prejudicial. Isso significa que ela pode ocorrer de forma incidental, ou seja, sem necessariamente implicar a retirada imediata da norma do ordenamento. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para admitir que não apenas atos normativos podem ser objeto dessa ação, como também as omissões do poder público, especialmente quando envolvem a proteção dos direitos fundamentais. Por fim, quanto ao processo e julgamento, a ação é disciplinada pela Lei nº 12.562, de 2011, com aplicação subsidiária do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A petição inicial, proposta pelo Procurador-Geral da República, deve indicar qual é a norma violada, descrever o ato ou a omissão que foi questionada e demonstrar a violação e formular o pedido. Após o recebimento, aí vão ser ouvidas as autoridades envolvidas, além do Advogado-Geral da União e do próprio Ministério Público. O julgamento vai ocorrer lá no Supremo Tribunal Federal, exigindo quórum mínimo de 8 ministros e maioria de 6 votos para a decisão. A decisão final, ela vai possuir um caráter definitivo, sendo irrecorrível e não sujeita a ação rescisória, o que evidencia a sua relevância no sistema de controle de constitucionalidade e na preservação desse pacto federativo. Por fim, quanto aos efeitos da decisão, se o Supremo Tribunal Federal ele reconhecer a violação de um princípio constitucional sensível, a União ela passa a ter o dever de intervir, não sendo escolha, mas sim uma obrigação. Dessa forma, a representação interventiva se mostra como um instrumento fundamental para garantir o respeito à Constituição e preservar o equilíbrio entre os entes da Federação. Assim, concluímos que esse mecanismo tem um papel essencial na manutenção da ordem constitucional no Brasil.